Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal e também ao nosso estudo. Nós temos estudado aqui sobre a história da Reforma Protestante. Já vimos aqui como ocorreu a Reforma Protestante em diversos países. Hoje eu quero pensar com vocês sobre os princípios, então, da chamada, na época, chamada religião reformada. Embora nos países do norte da Europa houvesse diferença de doutrinas ou de organização resultantes da reforma, todas elas encontravam uma plataforma comum de todas as igrejas protestantes. Havia nelas uns princípios iguais da reforma que poderiam ser consideradas como a religião reformada. O primeiro princípio e grande princípio é que a verdadeira religião agora estava baseada somente nas Escrituras. Os católicos romanos haviam substituído a autoridade da Bíblia pela autoridade da igreja e ensinavam que a igreja era infalível e que a autoridade da Bíblia procedia da autorização da igreja. No entanto, os reformadores afirmavam que a Bíblia continha as regras de fé e de prática e que não se devia aceitar nenhuma doutrina que não fosse ensinada e procedida da Bíblia. A reforma devolveu ao povo a Bíblia que se havia perdido e colocou então os ensinos bíblicos como no trono da autoridade. Foi pela atitude, então, dos reformadores por meio dos países protestantes que a Bíblia conseguiu essa grande circulação que tem até hoje, a qual se conta aos milhões anualmente. Outro princípio estabelecido pela reforma foi a religião racional. A religião devia ser racional e inteligente. O romanismo havia introduzido doutrinas irracionais no credo da igreja. Por exemplo, como a transubstanciação, ou então pretensões absurdas como as indulgências papais, costumes supersticiosos como a adoração de imagens em seu ritual, né? Os reformadores, no entanto, requeriam um credo, uma disciplina e uma adoração que não violassem essa natureza racional do homem. Uma terceira também grande verdade da reforma é a qual deu ênfase na religião pessoal. Sob o sistema romano, havia uma porta fechada entre o adorador e Deus. E para essa porta, o sacerdote tinha uma única chave. O pecador arrependido não confessava então seus pecados para Deus, não obtinha o perdão de Deus, e sim do sacerdote. Somente esse poderia então absolvê-lo de seus pecados. O adorador não orava a Deus Pai mediante Cristo, o Deus Filho, mas por meio de um santo padroeiro que se supunha interceder então pelo pecador. Os homens não podiam consultar a Bíblia para se orientarem. Tinha que receber esses ensinos do livro indiretamente, segundo interpretações dos concílios e dos cânones da igreja. Os reformadores, então, removeram todas essas barreiras e guiaram agora o adorador a Deus como o objeto direto de oração e, bem assim, o outorgador imediato do perdão e da graça. Levavam as almas à presença de Deus e a comunhão com Cristo individualmente. Eles, então, começaram a entender que Deus é um Deus pessoal. E eles então poderiam ter esse contato pessoal
com Deus por meio de Cristo Jesus. Mas também os reformadores também insistiam na religião espiritual, que também é um grande princípio. Diferente de uma religião formalista, os católicos romanos haviam sobrecarregado a simplicidade do evangelho, adicionando-lhe formalidades e cerimônias que então obscureciam, inteiramente a vida e o espírito. A religião consistia em adoração externa, prestada sob a orientação dos sacerdotes e não na atitude do seu coração com Deus. Os reformadores davam ênfase, então, às características internas da religião antes que as externas. Proclamavam que os homens são justificados não por formas e observâncias externas, e sim por uma vida interior, uma vida espiritual, a vida de Deus na alma dos homens. O quinto princípio que poderia encontrar nessas igrejas da Reforma, e o último princípio é que essa igreja agora também era uma religião nacional. Foi a existência de uma igreja nacional na época. Independente da igreja mundial, o alvo do papado e do sacerdócio havia sido subordinar o Estado à igreja e fazer do Papa, então, exercer uma autoridade sobre todas as nações. Entretanto, onde o protestantismo triunfava, surgia agora uma igreja nacional, governada por si mesma e completamente independente de Roma. Essas igrejas nacionais assumiam diferentes formas: episcopal na Inglaterra, a presbiteriana na Escócia e na Suíça, um tanto mista nos países do norte. O culto de adoração agora, em todas as igrejas católicas romanas, era em latim, mas nas igrejas protestantes celebravam-se os cultos nos idiomas usados por seus adoradores. Bom, esse é o nosso estudo de hoje, bem resumido, para também não tomar o seu tempo, mas também com conteúdo para você conhecer um pouco mais da Reforma Protestante. Eu quero agradecer você que nos acompanhou até aqui. Sou grato a Deus pela sua vida. Se você gostou, curta, compartilha, comente e assim vamos alcançar mais pessoas. Foi muito bom ter você aqui e espero você para o próximo episódio na semana que vem, se assim Deus quiser. Fique com Deus, em nome de Jesus.